Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo do nono ano de Ciências do Fundamental 2, certo? Então, hoje vamos iniciar o capítulo 5, certo? Que está no módulo 2. Aí, abram o livro de vocês na página 214 e o tema desse capítulo é elementos e ligações químicas, certo? Então, aqui nesse primeiro instante, né, nós vamos observar algumas coisas aqui nessa imagem. O que a gente observa nessa imagem, né? A gente observa aqui o Homem de Ferro, o Homem de Ferro aí, né, né, andando, né? Esse personagem é um personagem de história em quadrinhos e que também tem filme dele, né? Enfim. Então, aqui na página 215 tem um textinho aqui, acompanhei no livro de vocês, que diz o seguinte: as propriedades dos elementos químicos são fontes de inspiração para a criação de diversos heróis das histórias em quadrinhos. Mas esse interesse não é novo, nem se restringe à ficção. Ao longo do tempo, vários cientistas descobriram elementos químicos e estudos sobre eles são realizados até hoje, até os dias atuais, certo? Então, aqui ele coloca 3 indagações, né? A primeira é a seguinte: o que você sabe sobre elemento químico? Para você, reflitam aí com vocês, o que é elemento químico, né? Que elementos químicos são citados na descrição dos personagens de história em quadrinhos, né? Quando a gente vê aqui, nesse rodapé aqui, a descrição ele fala assim: Homem de Ferro, personagem de histórias em quadrinhos. Esse herói é o milionário Tony Stark, inventor de uma armadura composta de titânio e ouro. Nas primeiras aventuras do herói, a fonte de energia dessa armadura é obtida do paládio, certo? Após algum tempo, Stark descobre um novo elemento químico para servir como fonte de energia. Então aí, o Tony Stark, né? Ele utilizou de elementos químicos para fazer a armadura dele, né? E como fonte de energia, né? Ele utilizou aí, titânio e ouro, né? Para compor a armadura dele, né? E fonte de energia, né? Que ele obteve aí para a armadura dele. Aí utilizou o elemento paládio, certo? Todos esses elementos foram importantíssimos, né, para criar aqui, a armadura dele e a fonte de energia, certo? Então, com base no conhecimento dos elementos químicos, é possível produzir diferentes materiais, como próteses feitas de titânio para substituir ou reparar partes do corpo. Você conhece a característica de algum elemento químico utilizado com esse fim na medicina? Qual? Titânio, placa de titânio. Titânio também é utilizado, né, aí em algumas próteses, né, que são colocadas na parte interna do nosso organismo humano, certo? Então, vamos repaginar aí e vamos hoje falar sobre elementos químicos, certo? Acompanhando o livro de vocês. Então, aqui no livro de vocês, ele coloca 2 rótulos, certo? O primeiro rótulo é o rótulo de um suplemento vitamínico e o segundo rótulo é de uma garrafa mineral, certo? Então, aqui no suplemento vitamínico, tem várias vitaminas, né? Tem aí, acompanhando o livro de vocês, página 216. Tem aí, os açúcares, vitaminas, vários tipos de vitaminas, B1, B2, B3, B4, B5, né? Ferro, manganês e zinco, né? Já na água mineral, aí tem o estrôncio, tem o bário, tem o sódio, tem o sulfato, tem o cloreto, tem o nitreto, tem o brometo. Então, tem várias substâncias químicas que compõem aqui tanto o composto vitamínico quanto a nossa água mineral, certo? Então, essas questõezinhas aqui, essas 3 questões aqui, são indagações, que diz o seguinte: a primeira, cite 2 elementos químicos presentes na água mineral, né? Aí a gente observa aí, tem o potássio, tem o sódio, não é mesmo?
Segundo, cite os elementos químicos encontrados em suplementos vitamínicos, né? Que a gente observa aqui, ó. Tem, ó, a gente pode citar, tem 3. Tem o ferro, tem o manganês e tem o zinco, certo? O restante são vitaminas e açúcares, certo? Por que precisamos ingerir esses elementos químicos? Por que a gente precisa ingerir, né? A gente precisa ingerir para que o nosso corpo funcione adequadamente, certo? Então, ó, aqui ele comenta um pouco sobre os elementos químicos, né, que a gente identificou, né? E esses elementos químicos são formados por átomos, certo? E os átomos são identificados pelo número atômico. O conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico é chamado de elemento químico, certo? Então, no universo, os elementos químicos podem se combinar e formando várias substâncias. No nosso dia a dia, formando várias substâncias quando a gente mistura o nosso café com leite, a gente está formando ali uma substância. Quando a gente coloca Nescau no nosso leite, a gente está formando ali uma substância, né? Mesmo quando a gente faz aquela caldeirada de peixe, a gente está formando ali uma substância, certo? Então, ó, ao longo do tempo, as investigações realizadas pelos estudiosos permitiram a descoberta de diversos elementos químicos, certo? O aumento da quantidade de elementos químicos conhecidos influenciou os cientistas a criarem uma simbologia para representá-los. No entanto, a representação desses elementos por meio de símbolos tornou-se confusa. Tais fatores influenciaram o químico Berzelius, né, a desenvolver uma representação baseada no nome do elemento químico. Sua proposta era utilizar a primeira letra do nome do elemento em latim, né, e, quando necessário, uma segunda letra para diferenciar. Aqui ele colocou no livro de vocês alguns exemplos, certo? Então, ó, ele colocou aqui o símbolo dos elementos químicos de acordo com o seu nome em latim, certo? Eu coloquei aqui, ó, o carbono. O carbono em latim é carbônio, né? Simbolizado pela letra C maiúscula, certo? E a prata. A prata, o nome da prata em latim é argento, né? Então, o símbolo dela é A maiúscula, a primeira letra, e a segunda letra minúscula. Gente, toda vez, isso é toda vez. Quando um elemento possui duas letras, sempre a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda letra vai ser minúscula. Isso é sempre. Nunca as duas vão ser maiúsculas e nunca as duas vão ser minúsculas. Sempre a primeira vai ser maiúscula e a segunda vai ser minúscula. Certo? Correto? Quando o elemento não possui duas letras, né? No caso do carbono, a letra sempre vai ser maiúscula, certo? Então, continuando. Gente, essa primeira parte aqui é uma parte mais teórica, por isso que a gente está acompanhando no livro, tá bom? Então, aqui na página 217, fala sobre a descoberta da lei periódica. Aqui ele coloca duas figuras, né? Essas duas figuras aqui, né? Essa primeira figura é como, né, uma pessoa, né, em uma loja organizou aí algumas roupas e essa pessoa organizou em cores, né, ó, aqui tudo vermelho, laranjado, marrom, branco, verde, certo? E aqui na segunda figura, né, o rapaz aqui, ele organizou aqui, né, os parafusos, as porcas e as arruelas, né, em quadradinhos, né, ele organizou tanto em tamanho aqui, né, o tipo, ele organizou tudo bonitinho dentro desses quadradinhos, desses potinhos, certo? Então, olha só, de que outra forma Ana, né, da loja aí de roupas, poderia organizar as camisetas da loja em que trabalha, né? Ela poderia organizar não só por cor, mas ela poderia organizar por tamanho também, por tamanho da roupa, né? A gente tem aí PM, G, PP, GG,
né? E tem várias variações de P's, várias variações de M's, várias variações de G, né? Como nós sabemos, de roupa, certo? Quinto, comente as dificuldades que João, né, enfrentaria em seu trabalho se os objetos que ele utiliza em sua marcenaria estivessem todos juntos em uma gaveta, sem qualquer tipo de organização. Se ele juntasse tudo isso aqui em um quadradinho só, ele ia ter muito trabalho para ele encontrar, por exemplo, eu quero um parafuso tal do tamanho tal. Aí tá lá tudo misturado. Nossa, ele ia ter muita dificuldade para ele encontrar aquele parafuso. Ele ia procurar e ele ia precisar de muito tempo até encontrar esse parafuso, certo? Então, ó, podemos perceber a importância de organizar os itens que utilizamos em nosso cotidiano e mantê-los dessa maneira. As divisões das prateleiras e das gavetas nos ajudam a classificar os objetos e, para isso, geralmente utilizamos diferentes critérios, como cor, tamanho e tipo, certo? Ao longo do tempo, vários estudiosos tentaram organizar os elementos químicos a fim de que todas as pessoas pudessem consultá-los, independente da sua nacionalidade. Para isso, adotaram diferentes critérios, como suas características e propriedades. Essa organização foi nomeada Tabela Periódica dos Elementos Químicos. A seguir, vamos conhecer aí, né, essa tabela periódica. Então, ó, antes, né, de chegar aqui, ó, na tabela periódica atual, né, alguns cientistas eles contribuíram aí para sua construção, certo? Então, ele cita aqui o cientista Joan, né, que estudou as massas atômicas de alguns elementos químicos e descobriu que seguiam certa ordem, certo? Já o químico Canizaro conseguiu confirmar os valores das massas atômicas de alguns elementos que o Joan, tinha estudado, certo? O geólogo francês Alexandre publicou uma versão em que organizava os elementos de acordo com a ordem crescente dos valores de massa atômica, certo? E o químico inglês Alexander defendeu uma tabela em que os elementos conhecidos fossem organizados em ordem crescente de massa atômica, certo? E o oitavo elemento químico da sequência tivesse a mesma propriedade do primeiro, certo? O químico alemão Julius Meyer, publicou uma tabela periódica contendo 28 elementos químicos organizados em 6 famílias, seguindo sua massa atômica. Então, todos esses cientistas, eles contribuíram aí pelo início da construção da tabela periódica, pelo início da organização e construção da tabela periódica, certo? Então, aqui na página 218, aqui tem uma parte histórica, né, sobre aí a tabela periódica atual, certo? Então, vamos lá. Essa parte histórica aqui, ó, a tabela periódica mais conhecida foi apresentada pelo químico Mendeleev. Na época de Mendeleev, o modelo atômico aceito pela comunidade cientista era o de Dalton. Nós já estudamos os modelos atômicos, no qual o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, isto é, a existência de partículas atômicas era desconhecida. Mendeleev percebeu ao organizar os 63 elementos químicos até então conhecidos em ordem crescente de massa atômica. Eles obedeciam um padrão de acordo com suas propriedades, certo? Ele também deixou espaços para elementos químicos ainda não descobertos. À medida que novos elementos químicos eram descobertos, os cientistas os incluíam na tabela periódica, que foi apresentada à comunidade científica em 1869, não tão longe, né? Essa tabela representou uma ferramenta fundamental ao estudo da química, sistematizando as anotações dos elementos químicos e suas propriedades. Os estudos posteriores aos de Mendeleev, os cientistas perceberam que alguns elementos químicos não obedeciam à periodicidade proposta pelo químico russo. Dessa forma, iniciaram busca por novos critérios para organizar a tabela periódica, certo? Então, conforme
foi, né, aí, ó, o desenvolvimento e a construção da tabela periódica, vieram vários cientistas, né, eles analisaram os elementos químicos, conforme foram descobrindo os elementos químicos, eles viam, né, que alguns elementos químicos possuem características muito distintas, muito diferentes das que aquela que Mendeleev tinha organizado, tinha colocado lá. Então era necessário, né, reconstruir, reformular essa tabela periódica proposta por Mendeleev, certo? Então a tabela periódica atual nos fornece muitas informações sobre cada um dos elementos químicos, como nome, estado físico, massa, grupo, entre outras. A tabela periódica é importante porque apresenta os elementos químicos de maneira organizada, aí com suas propriedades, tanto físicas quanto químicas, aí semelhantes de cada um, certo? Então, ó, aqui é a tabela periódica, certo? Como vocês podem ver, a tabela periódica, ela é colorida, certo? Todos esses aqui são os elementos químicos que foram descobertos até hoje, certo? Claro que tem outros elementos químicos ainda a serem descobertos, mas aí os cientistas estão procurando. E conforme vão descobrindo, eles irão colocar aqui, ó, na tabela periódica. Se precisar modificar, reestruturar essa tabela periódica por conta de um elemento químico descoberto, eles vão reformular e reconstruir a tabela periódica. É sempre assim que acontece, certo? Então, como vocês observem, né, tem essa parte toda amarela, tem a parte rosa, tem a parte azul, né, e tem essa parte aqui roxinha e tem a parte laranjada, certo? Então, quando a gente pagina aqui, ó, página 220, ó, cada quadradinho desse é um elemento químico. Cada quadradinho desse é um elemento químico. Aí ele puxou aqui como exemplo o fósforo, certo? Cada quadradinho desse tem informação, a informação desse elemento químico, certo? Então, ó, aqui em cima, esse número que fica em cima, aqui, ó, o P, o fósforo, ele é representado pela letra P maiúsculo. O número em cima dele é um número atômico, certo? O P é o símbolo dele, embaixo dele é o nome dele e aqui embaixo é o número da massa atômica dele, da massa atômica, certo? Essa é a informação. Claro que tem outras tabelas periódicas que apresentam mais informação de cada elemento químico, como essa aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o hidrogênio, né? Se eu pegar aqui o hidrogênio, ele tem várias informações químicas. Olha aqui quantas informações químicas, esse monte de número aqui, ó. São as informações químicas dele, ó. Como tem aqui, ó, número atômico, raio atômico, energia de eletronegatividade, ponto de fusão, densidade, eletronegatividade. Então, vai depender de cada tabela periódica. Eu recomendo vocês comprarem essa tabela periódica com todas essas informações aqui ao lado, certo? Então, a tabela periódica, né, ela é organizada em grupos e períodos, certo? Os grupos são essas linhas aqui, ó, na vertical, são os grupos. E ao todo nós temos 18 grupos, ó, de 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, certo? Os grupos são as colunas, né? Aqui, ó, na vertical, são as colunas, são os grupos, certo? E temos 18 grupos, correto? Então, nos grupos, ó, 1 e 2, aqui nos grupos 1 e 2, né? E de 13 até 18, ó, 1 e 2 e de 13 até 18, né? Estão os elementos que são denominados elementos representativos. Aqui do grupo 3 até o 12, que é aqui do meio, essa parte aqui do meio, né? São os elementos de transição, certo? E esse de azul aqui são os gases nobres, correto? Ó, aí aqui, ó,
tem alguns nomes, ó, alguns grupos possuem alguns nomes específicos, com exceção do hidrogênio. O grupo 1 aqui, ó, a primeira coluna, o nome dela são os metais alcalinos e o segundo, os metais alcalinos terrosos, certo? Aqui no grupo 16, né, o nome desse grupo são os calcogênios e do grupo 17 são os halogênios, certo? Aí temos os gases nobres aqui em azul, certo? E os daqui de baixo, né, são os elementos de transição interna da tabela periódica, certo? Ok? Temos também, ó, os períodos. Os períodos, eles são representados nas linhas horizontais, ó, horizontais. Enquanto nos grupos, ó, são nas linhas verticais, os períodos são representados nas linhas horizontais. Ao todo, gente, nós temos aí 7 períodos, ó, de 1 a 7, certo? Nós temos aí 7 períodos, ok? Então, ó, a tabela periódica, ela é organizada dessa forma. Além dela ser organizada dessa forma, ela é dividida também aqui, ó, em metais e não metais, certo? Os que estão de amarelo são os metais e os que estão aqui de rosinha são os que não são metais e os que estão de azul são os gases nobres, certo? Então, vamos conhecer cada um. Os de amarelo primeiro, aqui, ó, do balãozinho amarelo, são os metais. A maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Eles se encontram no estado sólido à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. O mercúrio à temperatura ambiente, ele é líquido, certo? Então, os metais possuem propriedades físicas como brilho metálico e alta capacidade de refletir a luz, certo? Além de serem bons condutores de calor e de eletricidade, são maleáveis e dúcteis, podendo ser moldado em fios. Além disso, os metais possuem a tendência de ceder elétrons, formando cátions. Os metais, eles têm essa capacidade de doar elétrons, certo? Aqui, os ametais, que estão aqui de rosinha, ó, que não são metais, os não metais, são encontrados nos 3 estados físicos em temperatura ambiente. Eles podem serem encontrados aí nos 3 estados físicos, certo? A temperatura ambiente. Por exemplo, a temperatura ambiente, o bromo é líquido, enquanto o oxigênio é gasoso e o enxofre é sólido, certo? Entre as propriedades físicas dos não metais, podemos destacar que não conduzem eletricidade, com exceção do carbono em forma de grafite. Esse carbono em forma de grafite aí que tem no nosso lápis, na nossa grafite, certo? E não são maleáveis nem dúcteis. Quanto às propriedades químicas, os não metais tendem a ganhar elétrons, formando ânions. Então, os metais, eles tendem a doar elétrons e os não metais tendem a receber elétrons, certo? E os gases nobres aqui de azul, olha só, os elementos do grupo 18 são os chamados gases nobres. Eles são poucos abundantes na natureza. Os gases nobres são muito estáveis, não reagindo facilmente com outros elementos químicos, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade da página 225 e 226 do livro de vocês, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.